Meu irmão, não entra numa comigo não, que eu já vim aqui pra dar o papo, hein? E aí, tô aqui de novo, mais uma vez, pra dar o papo pra vocês. E hoje o tema é sobre uma situação que eu tô passando, que é o vestibular, cara. O vestibular, ele é o exame que qualifica os estudantes saindo do ensino médio pra eles ingressarem na faculdade, nas universidades, ou não, dependendo das notas que eles tiram nesse exame. E eu preciso falar que eu tenho um pequeno problema com o vestibular. Desde que eu sou moleque, que eu venho estudando no colégio e tal, eu escuto dos meus professores a digníssima frase de que prova não prova nada, né? Com certeza você já ouviu isso aí. E se prova não prova nada, eu não posso ser radical a esse ponto, mas se prova não prova nada, por que o exame que vai determinar o resto da sua vida, a partir do momento que você sai do ensino médio, é uma prova? Aí eu vou pontuar aqui as coisas que eu considero mais estranhas e incompatíveis e que eu acho que deveriam ser mudadas no vestibular. O primeiro ponto com relação ao vestibular é que eu acredito que a gente faz essa prova que vai decidir o futuro das nossas vidas muito cedo. Na grande maioria das vezes, a pessoa que está fazendo pré-vestibular, que está estudando ali no colégio, ela não teve nenhuma vivência profissional. Porque ela entrou no colégio desde pequenininho lá, fez a primeira, segunda, terceira série, aí o ginásio, o ensino médio e ela tem que decidir qual é a profissão da vida dela, sendo que ela não teve contato nenhum profissional de verdade, ela ouviu falar. E o que acontece na maioria das vezes é que a gente tem a influência de alguns orientadores profissionais, baseado nas suas aptidões no colégio, eles indicam mais ou menos qual a carreira que você pode seguir ou não. O problema disso é que as regras são muito gerais. Por exemplo, o cara é bom em matemática, então ele vai ser um grande engenheiro. Não necessariamente. Matemática é uma matéria que é ferramenta para um número infinito de profissões. Desde engenharia à tecnologia da informação. Só o fato do cara ser bom em matemática não quer dizer que ele vai ser bom numa determinada profissão. E mais, só associado ao fato dele ser bom numa matéria e ele gostar de determinado tipo de atividade, naquele momento, não quer dizer que aquela escolha vai ser a escolha correta pro resto da vida dele. Até porque ele não tem maturidade para escolher. Então vamos lá. Um moleque, sei lá, no terceiro ano, ele é fissurado em informática. Gosta de computador e tudo mais. E é bom em matemática. Então você fala, nossa, a profissão desse cara aí é analista de sistemas. Não. Acontece que ele vai tentar ser analista de sistemas e quando ele começar não só a estudar as carreiras que ele vai ver dentro da faculdade, o conjunto de matérias que ele vai estudar dentro da faculdade, e quando ele começar a ter experiência profissional, trabalhando mesmo, botando a mão na massa como analista de sistemas, aí ele vai perceber que aquilo não era nada daquilo que ele queria. Não é só a questão do conteúdo que você vai estudar e se você de repente ter o talento para um determinado tipo de matéria ou não. Cada profissão tem a sua particularidade, a sua rotina específica e de repente aquilo que é a rotina de determinada profissão não é exatamente a rotina que vai se adequar àquele perfil de aluno. E não vai ser fazendo teste vocacional, que aquilo não funciona de jeito nenhum, que já disseram que eu podia ser dentista e não tem lógica um negócio daquele, que vai resolver a dúvida da pessoa com relação a qual profissão que ele vai seguir. Eu acredito que a sugestão seja que dentro dos colégios, os professores, além do papel de educadores, também consigam orientar os alunos no sentido de reconhecer qual a melhor aptidão daquele aluno. Não só na questão dele se dar bem numa determinada matéria, mas também de saber qual o talento, qual é a vocação daquele cara. Às vezes a pessoa tem vocação, por exemplo, pro teatro. Orienta o cara pro teatro. Não quer dizer que o cara que tem vocação pro teatro tenha necessariamente que se dar bem em educação artística. Eu, por exemplo, nunca fui bem em educação artística e tenho certeza que se eu voltasse a fazer também não seria. Mesmo assim, eu acredito que eu poderia, de repente, sei lá, ser músico. E eu também acredito que as universidades devem participar nesse tipo de orientação. Porque se você é uma universidade e você disponibiliza um curso de contabilidade, um exemplo, eu acredito que a universidade ela vai querer que venham para aquele curso pessoas realmente interessadas e que sejam realmente talentos naquele conteúdo. Então seria do interesse das universidades criar um projeto para ir no ensino médio, no colegial e tentar descobrir quais são as pessoas que têm aptidão para aqueles conteúdos que ela oferece. E isso aí já eliminaria pelo menos 30% da pressão que alguém que está fazendo vestibular sofre. Um outro ponto que eu considero que deve ser mudado com relação ao vestibular é o fato dele ser somente uma vez ao ano e no final do ano. Por quê? Você começa a se preparar para o vestibular, vamos dizer, em janeiro ou fevereiro. Não, tá, tem carnaval, em março. E aí você começa a se preparar para o vestibular e a prova é só lá em dezembro. Nesse meio tempo acontece muita coisa na vida de qualquer um. Por exemplo, pode surgir uma oportunidade profissional, uma oportunidade de viajar, N coisas. Só que você está se preparando para o vestibular e aí você fica na dúvida daquilo se você realmente quer
aquilo, se você não quer, e aí o que eu faço? Tô na dúvida, de repente não é isso. Isso é um problema. Você perde um ano inteiro estudando pro vestibular e você corre o risco de não passar no vestibular. Isso não é um concurso, você corre o risco de não passar. E se você não passou e você optou por se dedicar integralmente àquilo ali, é um ano que você perdeu. E um ano é muita coisa, cara. Um ano você poderia fazer diversas coisas se você não tivesse estritamente focado no vestibular. A sugestão que eu dou, e que na realidade é uma sugestão que um professor meu deu, que eu achei genial, é que o vestibular deveria ser logo no começo do ano, de preferência depois do carnaval. Porque se fosse depois do carnaval, com certeza já ia eliminar ali, sei lá, 30% dos candidatos logo depois do carnaval, já ia diminuir o número de inscritos. Porque sendo o vestibular logo depois do carnaval, o que acontece? Se você passar na prova, beleza, você já pode até começar na universidade, naquele semestre mesmo. E caso você não passe na prova, você tem o resto do ano para você decidir o que você vai fazer. A PUC é uma universidade que segue esse padrão e eu acho muito legal. Ela tem um vestibular de inverno e um vestibular no final do ano. Eu espero que seja o vestibular de verão. Você pode fazer o vestibular no meio do ano e começar no próximo semestre, aliás, no semestre subsequente, ou fazer a prova no final do ano. E isso aí ajuda muito para quem quer programar o ano e não quer ficar preso estritamente àquela última prova que você precisa fazer para, sei lá, depois decidir o que você vai fazer da sua vida. Se as outras universidades resolvessem seguir esse padrão, melhoraria muito também a qualidade dos candidatos que estão participando e também seria mais um percentual de pressão que diminuiria na cabeça dos candidatos. Para finalizar, eu queria falar de um último ponto que eu também acho muito importante com relação a algo que deveria ser mudado nas universidades, que é essa inversão do fluxo de estudantes que ingressam nas universidades públicas, que são normalmente universidades de ponta, e universidades particulares de ponta. Por que acontece? Aqui no Brasil, a gente tem a inversão do fluxo. Quem é de escola pública, normalmente acaba terminando na universidade particular. Quem é de colégio particular, acaba indo estudar na universidade pública. O que não tem muita coerência, né? Quando você vai pensar que a universidade pública deveria ser um local para quem não tem condições de pagar a universidade particular. Isso acabou acontecendo por causa da negligência do governo, do estado, com relação às escolas, o ginásio, né? O ensino médio público. Normalmente, esses colégios, eles não têm muitos investimentos, seja da prefeitura, dos estados ou até do governo federal. Aliás, posso até estar falando besteira que as escolas federais, pelo menos as que eu conheço, normalmente são boas escolas. Mas em nível estadual e nível municipal, elas têm um ensino muito fraco. Pelo fato do vestibular ser uma prova, quem está estudando nesses colégios normalmente acaba ficando para trás com relação a quem está estudando num colégio particular que tem mais investimento. Na hora de decidir, né, na prova que é o vestibular, eles acabam sendo eliminados e os estudantes da rede particular vão para as faculdades públicas e o contrário acaba acontecendo. Tudo bem que ultimamente a gente tem tido vários investimentos, várias iniciativas do governo para ajudar essa galera das escolas públicas a ingressarem nas universidades. Não nas universidades públicas e nem nas universidades particulares de ponta, mas já é uma ajuda, claro. Eu não vou entrar nesse mérito de se é certo, se é errado, não vou trazer essa discussão ainda. De repente a gente discuta isso num outro programa, com outro critério. Mas é uma ajuda, é alguma coisa. O que eu acredito que deveria ser feito era que a mudança acontecesse, deixasse de ser prova, ou talvez fosse um tipo diferente de prova. Porque, por exemplo, uma parada que eu acho genial e que daria muita oportunidade para quem estuda em colégio público chegar na universidade pública, que é uma universidade de ponta também, seria, por exemplo, investir no esporte. Cara, seria perfeito, porque você poderia fazer uma combinação, por exemplo, com as notas que a pessoa está tendo ali no ensino médio, mais o desempenho dele no esporte, e associar os dois e fazer com que isso fosse critério para que ele tivesse acesso à universidade. Além de você estar investindo no esporte, porque hoje em dia, pelo menos aqui no Brasil, o conceito de esporte é praticamente só futebol e a maioria dos esportistas, atletistas, pessoal que joga vôlei, handebol e etc, ficam aí mendigando dependendo da iniciativa privada e é mais difícil descobrir novos talentos dessa forma. Você estaria melhorando essa possibilidade e como não tem a condição de você injetar realmente dinheiro no ensino médio, pelo menos você estaria motivando aqueles alunos a estudarem, porque querendo ou não, eles precisam ter uma nota boa para entrar na faculdade e se destacarem no esporte. Isso seria a condição para que eles pudessem se manter na faculdade. É uma saída que, bom, pelo menos a curto prazo já resolveria o problema de muita gente. Essa, assim como outras ideias que nós deveríamos refletir sobre elas, são opções com relação ao vestibular, para que ele deixe de ser uma prova e deixe de ser segregador de uma certa forma, sabe? Para que a gente pudesse conseguir colocar pessoas que hoje em dia
dia têm dificuldade de ingressar na universidade pública, que isso fosse facilitado para elas, que fosse facilitado o acesso, que fosse facilitado também a questão do direcionamento profissional, que seria perfeito pra gente não ficar somente formando pessoas no ensino técnico, que não é ruim, é bem legal, mas o ideal é que nós consigamos trazer mais gente para as universidades, porque o Brasil está precisando de pensadores. É importante que a gente, como cidadão, também preste bastante atenção do que os candidatos, principalmente esse ano de eleição, estão falando por aí com relação a esse processo, para ver se a gente consegue, de alguma forma, mudar essa estrutura e tornar o acesso às universidades bem melhor, não só para mim, para você, como para todo mundo que hoje em dia aí tem pouca oportunidade. Então, se você achou maneiro esse vídeo, não precisa fazer pré-vestibular, não precisa fazer prova para compartilhar ele, para curtir a nossa fanpage, para curtir esse vídeo, dar o joinha. Na realidade, esse vídeo não está fazendo vestibular. Você pode dar a aprovação pra gente sem a gente precisar fazer prova. E que seja assim daqui por diante. Compartilhe, curta, se inscreve no canal. Ainda tem uma diferença aqui das pessoas inscritas no canal no YouTube e da galera que está inscrita na fanpage no Facebook, lá no Boteco do Azulejo. A gente quer colocar isso aí de igual para igual. Já tem uma galera lá, nós já chegamos a 300, rumo às 400 curtidas. Comente aqui embaixo se você tem sugestões pro vestibular, se ele pode deixar de ser prova. Eu falei, pode deixar de ser prova, né? Se ele pode deixar de ser prova ou se ele não pode deixar de ser prova, coloque seus argumentos aqui pra gente refletir sobre isso. Essa discussão precisa ir pra frente para que a gente melhore aí a situação da educação do nosso país de uma forma geral. Eu acho importante. Se você acha importante também, faça a sua parte. Bem político, bem